Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje seguimos com a série em duas partes sobre o relatório de ganhos. Vale a pena comprar antes dos resultados? Você deveria vender, manter ou realizar lucros? Neste vídeo vamos falar da segunda parte, já que a primeira foi abordada dias atrás. Se você perdeu isso, está no canto superior direito. Mas neste vídeo vamos focar, claro, no pensamento geral, certo? Ok, eu tenho essa ação, eu gosto da empresa, eu gosto da ação, mas ela está sobrecomprada. A ação subiu 50, 60, 100% nas últimas semanas. Está bastante cara do ponto de vista do PL, do ponto de vista do PL futuro, PL histórico, não importa. Indo para os resultados, estou bastante confiante de que a empresa vai superar as expectativas. Mas isso é suficiente? Eu vou, claro, dar um exemplo. Podemos falar sobre AMD, podemos falar sobre Rocket Lab, podemos falar sobre Palantir, podemos falar sobre muitas dessas empresas desse tipo. Aliás, sobre a AMD, o DCF vai estar disponível no Google Drive de graça para quem quiser. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Não precisa de e-mail, nada. É de graça para você. Você pode mexer à vontade. É só copiar e mudar os números, mas só mude os números que estão em azul. Vou te mostrar em breve quando analisarmos, porque a AMD é um caso muito interessante. Agora voltando a falar sobre vender ou realizar lucros antes da divulgação dos resultados. Muitos dizem, isso não importa, você só quer acertar o timing do mercado. Não, eu vi inúmeros comentários nos meus vídeos, especialmente nos últimos dias e semanas, dizendo eu tirei 1/3 dessa posição. Por quê? Acho que foi Nebulous, esse nome apareceu várias vezes. Rocket Lab também foi citado aqui. Por quê? Bem, porque esses nomes subiram muito rápido em um curto período de tempo. Você ainda pode continuar muito otimista com o nome, mas talvez queira reduzir seu risco antes de um relatório de resultados. Porque sim, especialmente esses tipos de nomes, onde a lucratividade ainda não é o foco e sim o crescimento, quando esses tipos de nomes entram em uma temporada de resultados. Quando a ação subiu repentinamente 50, 80, 100% ou algo assim, qualquer resultado um pouco abaixo do esperado pode definitivamente derrubar a ação. 20%, 30% em um dia ou em questão de alguns dias. Se você estiver com pouco caixa ou tiver uma pequena posição em caixa, por que não faria isso? Eu vejo toda hora as pessoas criticando quem está realizando lucros. Por quê? O fato de você estar realizando lucros significa que você realmente ganhou algum dinheiro. Quantas pessoas agem assim? Dizem que nunca vão vender, mas aí a ação cai, se arrependem e vendem, depois a ação recupera e eles não lucram. Enquanto o outro cara ou garota que realizou lucros no topo histórico pensa, eu realmente ganhei algum dinheiro agora e posso comprar mais ações com esse dinheiro. E claro, vamos supor que você realiza o lucro e a ação continua subindo. Beleza, então você ainda tem sua posição, e essa posição continua subindo. Mas no fim das contas, por que você realiza lucros? Você realiza lucros porque quer se sentir mais confortável. Enquanto você se sentir mais confortável mantendo o que possui na sua carteira, isso reduz qualquer chance de você cometer erros bobos no futuro. Sempre que me perguntam se devem realizar lucros, respondo sempre da mesma forma. Se você se sentir mais confortável depois de realizar lucros, então essa é a decisão que você deve tomar. Porque lembre-se, novamente, isso significa que você garantiu dinheiro enquanto ainda está exposto àquela ação, àquela empresa. No final das contas, é muito simples. Agora, nos próximos dias, é claro, muitas das empresas famosas vão divulgar seus resultados trimestrais, especialmente na quarta-feira. Provavelmente é um dos maiores dias do ano, talvez de todos os tempos, porque as empresas que vão divulgar resultados nesse dia têm um valor de mercado de mais de 10 trilhões de dólares. Agora, na segunda-feira, a semana vai começar de forma bem lenta. Na terça-feira, mais empresas que acompanhamos e possuímos, como a Robinhood, estarão presentes. Depois do fechamento, você também tem Visa, Enphase, no pré-mercado, você tem Spotify, Ecolab, GM, Coca-Cola, UPS. E então, na quarta-feira, antes do mercado abrir, uma muito importante para mim pessoalmente, e acho que para muitos de nós, SoFi, e depois do fechamento. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Ford, Qualcomm, Chipotle. Claro, as 4 primeiras ali somam mais de 10 trilhões de dólares em valor de mercado. Isso vai ser, já vi pessoas dizendo que esse vai ser o evento mais impactante do ano. Acho que vamos nos surpreender com as empresas de computação em nuvem. Com a Amazon, existe algum risco de a projeção não vir tão boa por causa dos altos preços de energia e por causa do impacto que eles sofreram em um de seus data centers no Oriente Médio.
Sobre a Microsoft, lembre-se que o motivo da queda no último trimestre, mesmo após mais um bom resultado, é apenas um. A Microsoft, por algum motivo talvez nem tão estranho para muitos, está sendo incluída nesse grupo de empresas de softwares, porque sim, a Microsoft é a maior fornecedora de software do mundo. Ela também é uma das maiores, se não a maior, empresa de cibersegurança do mundo. Eu sei que muita gente não sabe disso, mas a cibersegurança é uma parte muito importante dos negócios da Microsoft. Mas o Azure, né, o mercado estava esperando, acho que um crescimento de 39%, mas veio só 38%, e o mercado surtou. Bom, adivinha só, se isso acontecer de novo neste trimestre, vai cair de novo. Para a Alphabet, não acho que vamos ver nenhuma fraqueza no negócio, mas aqui também a ação já subiu bastante. Você quer realizar lucro agora? Eu não culparia, pois mesmo com números incríveis, ainda espero grande crescimento para o Google Cloud e alguma expansão de margem. Isso seria suficiente? Acho que ainda vamos ver. Meta será a mais interessante para mim. Acho que na transmissão ao vivo ouviremos o resultado financeiro da Meta. Claro, vamos cobrir todos os relatórios de resultados, mas para mim a Meta vai ser a mais interessante porque foi nela que, bom, o impacto foi acho que o maior. E, bom, tivemos demissões, temos a Meta IA, então esse vai ser realmente muito interessante. Além disso, porque tivemos uma boa recuperação, saindo dos $520 para agora acima de $660 por ação, indo para quinta-feira, antes da abertura do mercado, ConocoPhillips, Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard. Ok, após o fechamento temos Apple, SanDisk, Western Digital. Então, nesse caso, especialmente esses dois aqui, são empresas que dispararam muito certo no setor de memória. Acredito que eles seguirão mostrando força? Sim. Já está tudo precificado? Provavelmente, grande parte já está. Então, aqui também não se surpreenda se os números forem bons e a ação cair, certo? Essas ações subiram perto de 1000% ou algo assim nos últimos 12 meses, então sim, se cair um pouco, não vamos tratar isso como o fim do mundo. Nós temos o Reddit, que eu acho que também vai ser muito interessante de ouvir, porque é uma empresa que tem forte momentum, mas a ação sofreu uma queda. Eu vou te mostrar alguns gráficos em breve. E na sexta-feira, bem, vou ser honesto com você, não me importo muito com o que acontece na sexta-feira. Quanto à semana seguinte e a outra depois dessa, nós temos a Palantir no dia 4 de maio, que é uma segunda-feira. Depois você tem AMD, Shopify no dia seguinte junto com o PayPal. Depois temos Walt Disney, Fastly, IonQ, Uber, Snap e a lista continua e continua. Então, literalmente para muitos de nós, a temporada de resultados começa, eu diria, na terça-feira e vai durar cerca de 2 ou 3 semanas. Embora saibamos que Salesforce, Adobe e Nvidia vão divulgar seus resultados daqui a um mês. Agora, antes de continuar, claro, se você gosta desse tipo de vídeo, clique no botão de curtir, se inscreva. Se você é novo aqui, nós realmente agradecemos. Para apoiar mais, veja o link na descrição e comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/cashinvestor. Obrigado. Parece que eu me enganei alguns minutos atrás, porque SanDisk na verdade subiu 2.913% nos últimos 12 meses, e no acumulado do ano, ela subiu cerca de 260%. É uma empresa que vale 146 bilhões de dólares, com um PL dos últimos 12 meses inexistente. Mas aparentemente o PL projetado está em 9,3 vezes. Em termos de margem bruta, 34,8% margem de fluxo de caixa livre, 16,7%. Bem, essa é definitivamente uma empresa que, quero dizer, quem comprou no ano passado, parabéns. Nós escolhemos a Micron e eu não estou decepcionado com o desempenho, mas acho que a SanDisk era a que você queria escolher. Agora, se olharmos para o crescimento da receita e o crescimento esperado, parece que para o ano fiscal de 26, espera-se que cresçam 121%, e para o ano fiscal de 27, 88,8%. E então, no ano fiscal de 28, apenas 1,11%. Desculpe, 1,11% é a forma correta de dizer isso. Mas, novamente, as projeções dos analistas provavelmente vão mudar bastante quando você está falando desse tipo de crescimento. Passando para o outro nome, Western Digital. Nesse caso, sim, ela cresceu cerca de 900% nos últimos 12 meses, e no acumulado do ano, ela subiu 115%. Essa é uma empresa que também vale cerca de 137 bilhões de dólares, com um PL histórico de 38,2 vezes e um PL futuro de 31,5 vezes. Perfil de margem bem interessante, eu diria. Bem interessante por enquanto. Financeiro, se olharmos para o crescimento da receita, dá para ver que sim, o crescimento.
E nesse caso, a gente vê claramente que essa também é uma empresa cíclica, certo? Dá pra ver claramente isso. A gente sobe, depois desce, sobe de novo, desce de novo. Depois caiu de forma bem acentuada. E desde então voltou a subir. Embora aqui, eu realmente acho que o negócio mudou completamente, porque como você pode ir de 18,7 bilhões para 6,2 bilhões de dólares se for o mesmo negócio? Mas para os próximos anos fiscais, especialmente neste ano fiscal, é um crescimento de 31% depois, 27% e depois 19% no ano fiscal de 28%. Mas aqui também, quanto desse crescimento futuro já está precificado? E bem, eles têm restrição de oferta? O que eles vão nos dizer? Acho que vamos ter que esperar alguns dias para ver. Mas esse é mais um desses nomes em que, ok, o relatório pode ser bom, mas como é um nome que subiu muito, talvez não seja bom o suficiente. Passando para algo um pouco mais próximo da gente, que é a AMD, ou pelo menos para mim. No último ano subiu 260%. E no acumulado do ano, a ação subiu 56%. Agora a AMD vale mais de meio trilhão de dólares, 567 bilhões de dólares para ser mais preciso, 131 vezes o preço. Lucro atual, 45 vezes o preço. Lucro futuro em termos de margem, muito boa e melhorando. Agora, o lance com a AMD é que a gente já conhece a projeção de 3 a 5 anos que foi apresentada para a gente no final de 2025, certo? É um crescimento composto de 60% ao ano para data center, 35% para todo o negócio, 20 dólares de lucro por ação não GAAP também, e por aí vai. Então a gente pode começar a calcular e ver para onde a AMD pode estar indo. Agora, neste momento, como você pode ver, neste ano fiscal, crescimento de 34,8% em relação ao ano anterior e depois uma aceleração no ano fiscal de 2027 faz sentido com a série 1400. Então isso é um crescimento de 45,5% ano a ano em 2027. E então, apenas 28,19% de crescimento ano a ano no ano fiscal de 2028 para alcançar 87,1 bilhões de dólares. Agora a AMD também nos disse que espera 100 ou mais de 100 bilhões de dólares em receita apenas com IA e data centers. E então, sim, eu realmente acho que o crescimento aqui vai continuar, porque este é o negócio como um todo. Agora, o problema com a AMD neste momento é o seguinte, o fato de que a própria ação subiu desde o final de março, ela subiu 76%. Olhe para o RSI. O RSI está perto de 90 neste momento, está extremamente sobrecomprado. Agora, como ainda faltam cerca de 10 dias para a divulgação de resultados, é claro que pode haver algumas manchetes. Pode haver alguma reversão no momento e voltarmos a cair. Preenchemos aquele gap aqui de cerca de 300 dólares ou algo assim. O RSI volta a cair. E chegamos à divulgação de resultados onde, ok, não estamos mais sobrecomprados. Sim, a ação ainda acumula uma alta bem forte em relação ao mês anterior, mas as expectativas continuam muito altas, embora um pouco menores do que antes. Então surgem rumores de que talvez eles anunciem uma parceria com a Anthropic, certo? Porque a Anthropic e todos os players estão comprando chips de todos os lados. E então, naturalmente, começou a surgir um boato de que a Anthropic poderia estar comprando o 1450 da AMD. Ok, se digamos as ações caírem de novo para cerca de dólares perto da divulgação de resultados, então de repente esse anúncio é feito. Sim, eu realmente acho que vamos subir muito mais. Agora, se olharmos para um DCF da AMD e pensamos nas projeções deles para 3 a 5 anos, e então fazemos algumas projeções por conta própria. Para o restante dos anos, temos aqui um preço médio ponderado de 524 dólares por ação. Estou colocando aqui o cenário otimista com 30% de probabilidade, o cenário base com 50% e o cenário pessimista com 20%. Isso deve mudar bem aqui, mas eu fiz essas suposições nesta aba. Então, tudo que está em azul aqui, você pode mudar. Todo o resto, não mexa. E então, as posições aqui são as seguintes, baseadas, é claro, nas expectativas dos analistas, no guidance das próprias empresas para o curto prazo e também para o médio prazo. Para o cenário base, nos primeiros 5 anos, é bem alto para alcançar a taxa de crescimento anual composta que informaram. No cenário otimista, será um pouco mais alto. Para o cenário pessimista, basicamente é assim. Nos primeiros 2 anos, vamos brincar com a história aqui, mas depois as taxas de crescimento começam a desacelerar porque, bem, não dá certo. Mesma coisa aqui com margem EBIT. Já estamos vendo uma boa recuperação no ano fiscal de 26 e então a expansão continua.
Estamos chegando ao cenário base de 35%, que é aproximadamente o que eles nos disseram. O cenário otimista é um pouco maior do que isso. O cenário pessimista, claro, é menor do que isso. Você pode brincar com isso, pode dizer que, na verdade, eles vão atingir 30% muito mais cedo e vão permanecer em 30% pelos próximos 2 anos. Isso também é possível. Isso, claro, muda então o preço do cenário pessimista e também o preço ponderado pela probabilidade. Isso então nos leva à aba de projeção. E aqui você pode ver claramente quanto de receita eles vão gerar até o ano fiscal de 2035 margem EBIT, e também as margens de fluxo de caixa livre para a empresa. Então, digamos que chegamos aqui ao ano fiscal de 2030 156 bilhões de dólares. E então, digamos, sabe de uma coisa? Ok, são 100 bilhões de dólares puramente de data centers, e então todo o resto vai ser 56 bilhões de dólares. Isso faz sentido? Sim, definitivamente pode fazer sentido. Também pode ser que o negócio de data centers ainda seja a grande maioria desse valor. Então, talvez 110, talvez 120, talvez 130 bilhões de dólares, e então todo o resto seja 20 bilhões de dólares, 26 bilhões de dólares, etc, etc. Então esse é basicamente o cenário otimista. Depois temos o cenário pessimista, e aqui no início temos o cenário base, onde, até 2030, no ano fiscal de 2030, são 142 bilhões de dólares em receita crescendo 28%. Depois disso, é um crescimento de 18% ano após ano, e a história continua e continua. Agora, como eu disse, você pode brincar com esses números. Você pode ver se faz sentido. Se não, novamente mexa apenas nos números azuis, caso contrário, toda a planilha que você vai ter não vai funcionar mais. Então, é isso que temos. A questão aqui é, sim, ok, você está olhando para 525. O preço das ações agora, é claro, está abaixo disso. Então, quem se importa? Bem, de novo, quem se importa? É importante entender as premissas aqui. Eles nos deram um guidance de 3 a 5 anos, certo? O próprio guidance deles. Ok, mas o que acontece depois? E se houver uma grande desaceleração, ou eles não cumprirem o próprio guidance? São pontos a considerar. Por isso você faz esse tipo de suposição. E sim, após o 5º ano, estou reduzindo agressivamente o crescimento em todos os aspectos. E como eu disse, tudo isso está disponível para você de graça. Link abaixo. Em seguida, temos a Rocket Lab. Agora, a Rocket Lab nos últimos 12 meses subiu 156%. No acumulado do ano, agora está com alta de 5%. Claro, está abaixo dos 90 dólares que atingiu novamente. Existe muito hype, é claro, em torno do setor espacial por causa do IPO da SpaceX e também da Rocket Lab. Quero dizer, eles continuam lançando repetidamente, com uma taxa de sucesso de 100%, tudo ótimo. Mas eu, como acionista da Rocket Lab, grande fã da empresa, tenho que admitir que sim, muito do crescimento futuro já está precificado. Porque agora, o que temos aqui? Temos uma empresa de 45 bilhões de dólares que nos últimos 12 meses gerou 601 milhões. Então mesmo aqui, o múltiplo preço-vendas, você já está pagando um valor significativo, um valor realmente significativo. Se olharmos para a receita total e o crescimento da receita nos próximos anos, é claro que com o lançamento do Neutron, espero que o crescimento acelere. E ainda é um crescimento muito bom aqui. 41% ano a ano no ano fiscal de 26, depois 45% quase, 46% no ano fiscal de 27. Então, no ano fiscal de 28 cai para 25,4%. Claro, esses números vão mudar drasticamente assim que soubermos de fato a cadência de lançamentos do Neutron. Assim que tivermos de fato um lançamento do Neutron e os resultados dele, os dados que foram coletados, se foi um sucesso ou não, essas suposições, claro, vão mudar. Agora, olhando só para o gráfico, algumas pessoas me disseram, olha, ele vem fazendo topos mais baixos, certo? Estávamos mais altos aqui em janeiro, perto de 100 dólares por ação. Desta vez, atingimos o pico aqui em torno de 93 dólares por ação. O IFR está um pouco mais baixo. Então, talvez uma correção maior vá acontecer, certo? Ok, tudo bem. Se voltarmos para onde estávamos aqui no final de março, como eu disse antes, me arrependi de não ter comprado aqui de novo na faixa dos 50 dólares. Mas olha, se a gente puder revisitar a faixa dos 60 dólares, tudo bem, eu vou ficar bem feliz porque, de novo, muito do crescimento futuro já está precificado. E se houver mais atrasos, dessa vez eu realmente espero uma correção maior do que antes. Porque lembra que antes os atrasos foram anunciados e a ação não se mexeu tanto assim. Indo agora para um nome mais clássico, mas que ainda é muito popular, e especialmente agora está em destaque porque, bom, Tim Cook vai ser substituído por outra pessoa. As perguntas na teleconferência devem ser sobre o futuro da empresa, planos, lançamentos de novos produtos, etc.
Esta é uma empresa de 4 trilhões de dólares ou perto disso. Ela subiu 29% em relação ao ano passado. No acumulado do ano está basicamente estável. PL atual, 34,3 vezes. PL projetado, 30 vezes. Não é uma empresa que está crescendo super rápido. Ainda está crescendo. É muito lucrativa. Ela está gerando uma quantidade insana de fluxo de caixa livre. Mas aqui o mercado está definitivamente esperando para ver, ok, qual é o papel da Apple em toda essa indústria de IA, certo? Em toda essa revolução da IA. No ano fiscal de 26, espera-se um crescimento de 12% e então apenas 7% de crescimento para os 2 anos fiscais seguintes, em cada um desses anos fiscais. Agora, se eles conseguirem lançar ótimos óculos inteligentes, realidade virtual, talvez não realidade virtual, mas óculos inteligentes que a enorme base de fãs deles comece a adotar porque vai vir com um preço bom, como o MacBook Neo. Eu acho que esse é um produto incrível por um preço inacreditável. Eu acho que cada vez mais dessas grandes empresas de tecnologia deveriam tentar lançar esse tipo de produto. Mas antes desse relatório de resultados, como está o desempenho do iPhone? Como está o desempenho do MacBook e o ecossistema? Se de repente vimos as coisas melhorarem um pouco, se realmente vimos uma reaceleração no crescimento em vários segmentos de negócios, seja em receita de iPhone, Mac, iPad, vestíveis, serviços sempre foi muito bem. Mas a receita do iPhone no último trimestre aumentou 6% aqui. 2 trimestres atrás, 13,5%, mas antes disso, uma queda de 1,9%. Receita do Mac subiu 0,81%. O que está acontecendo com isso? Temos visto uma boa tração por lá. Eu espero totalmente que eles digam que, olha, as vendas do Mac Mini aumentaram porque as pessoas querem testar e rodar o OpenClaw e outras coisas em casa. A linha Neo está esgotada e não conseguimos produzir o suficiente. Todos esses são comentários positivos. E então a receita do iPad aqui, ok, basicamente está em zero, mas de novo, quem se importa com isso? Mas sim, com a Apple é um caso muito interessante aqui porque ainda é uma empresa extremamente lucrativa. Eles não estão gastando centenas de bilhões de dólares em capex, mas eu tenho a sensação de que de alguma forma eles vão ganhar muito dinheiro nessa revolução da IA. Pode não ser o jeito mais atraente, mas é um jeito muito lucrativo. Por último, mas não menos importante, é sempre a mesma coisa. É a Palantir, certo? É aquela que sempre supera as expectativas. Porque com a Palantir, você tem aquele caso raro de aceleração de receita e expansão de margem, o que explica por que essa empresa repetidamente negocia com um prêmio absurdamente alto no mercado. Esta é uma empresa de 342 bilhões de dólares que gerou 4,4 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, mas está crescendo em um ritmo insano enquanto se torna cada vez mais lucrativa. Claro, quando você olha para esses indicadores aqui, sim, definitivamente não é uma empresa barata, nem mesmo uma empresa considerada barata. Mas se você olhar para as taxas de crescimento, se você observar a aceleração do crescimento dessa empresa aqui e até mesmo analisar o que acontece depois. Primeiro vemos a aceleração do crescimento, observável trimestralmente, os dados são da Fiscal PAI, o link está na descrição. Comente e ganhe 15% de desconto. Neste trimestre, crescimento de 74,2% em relação ao ano anterior. E de acordo com as expectativas dos analistas, é aqui que as taxas de crescimento estão atingindo o pico. Mas olhe para isso. É basicamente por isso que as ações subiram 10, 15 vezes mais ou menos. É porque você vê que a receita continua acelerando enquanto também apresenta margens mais altas. E mesmo depois, as taxas de crescimento podem estar caindo, mas ainda estão acima de 50% para os próximos trimestres. E então, no trimestre de março de 2027, ou seja, literalmente daqui a um ano, ainda se espera um crescimento de 45,7%. Agora você vai me perguntar, ok, qual é o ponto aqui? O ponto é que, se não crescer desse jeito, então vai apanhar e apanhar feio. Mas neste momento realmente não há nenhum indício de desaceleração. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo de hoje. Claro, a gente pode continuar falando sem parar e até falar sobre as ações de software, certo? Porque até as ações de software são baratos. E assim por diante. Como você sabe, o barato pode ficar ainda mais barato e o que está baixo pode cair ainda mais. Mesmo com expectativas baixas, se houver um problema real na empresa ou setor, o barato pode sair ainda mais barato. Já vimos isso antes. Você sabe de quem falo. Eu posso até falar sobre ações de cibersegurança. Ações de cibersegurança por anos e anos. Eles tiveram um prêmio enorme. Bem, adivinha? Talvez agora o mercado esteja dizendo, sabe de uma coisa? CrowdStrike, Rubrik, Scaler, etc. Vocês estão crescendo muito. Vocês são muito importantes, mas nós não estamos mais dispostos a pagar o prêmio para vocês.
Puf, as ações caem, mesmo com bons resultados. Então, novamente, se você se sentir mais confortável realizando lucros, faça isso. Isso é o mais importante, você garante seu lucro, ele está no seu bolso. Ninguém pode tirar isso de você, a menos que o leão apareça. Nesse caso, talvez venda ações que deram prejuízo para equilibrar. Enfim, era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, vejo todos vocês no próximo. Tchau, tchau.